Concordo com você, Salles. Mas está certo. Mas a diferença do teu sistema, da igreja que você serve, você sabe não, que Salles, eu já... Salles, você não conhece a igreja que eu sirvo, Salles. Então tá. E é o seguinte, protocolo não se muda, se adapta. Cada igreja tem sua identidade. Se a identidade de sua igreja... Amigo, eu nunca falei mal daí, não. Eu falo mal da hora que vocês usam, tá? Você que eu falo, é bastante, você sabe o que eu estou falando. Usam disso para fazer uma lei para atacar os outros. Ou seja, quer usar burca? Usa. Se Deus fala contigo assim, eu respeito, vai de burca. Agora, não distrata o irmão que está do lado porque está de camiseta, não. Não deixa de olhar para o lado da paz do Senhor, porque o irmão usa bermuda, não. Tu entendeu? Porque Cara, às vezes... informado sobre a Assembleia de Deus. E às vezes que está de bermuda tem muito temor com Deus. Então a gente não pode olhar e menosprezar. Eu quero que você fale diante de Deus, pelo Deus que você serve e pela Bíblia que você tem. Eu estou mentindo? O que eu estou falando aqui é lolota? Você está generalizando e colocando a sua liberdade como certa e a característica de uma igreja como errada, enquanto nós queremos falar de Bíblia. Eu não pregava nessa Assembleia, eu amo a Assembleia, prego na Assembleia, louvo a Deus, porque eu vim de lá. Tem tantas assembleias hoje, né? Sistema. É a mesma coisa. Você começou falando de Bíblia, e você que levou para os costumes. Oi? A gente começou falando de Bíblia, bora voltar para o texto aqui. Não, é porque você falou aqui quando falando do dom de profecia. Ok, bora lá. Biblicamente falando, não é porque você tem um dom de profecia que você tem um ministério pastoral. Mas, tem gente que te chama de pastor só porque você profetizou para ele ou para ela. Está errado. Paulo não estabeleceu profetas em igreja alguma para administrar a igreja. Como é que é? Paulo não estabeleceu profetas nas igrejas onde ele plantou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento? Quem foi o maior implantador? Paulo. E ele não constituiu profeta para a igreja nenhuma. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele é apóstolo, mas ele é profeta também? Quem profetiza é o quê? Paulo tem o dom de profecia? Paulo profetiza? Paulo é o quê? Paulo é apóstolo. E tem dom de profecia? Paulo profetizou inspirado pelo Espírito que está escrito. Doutrina. Inspirado pelo Espírito que vem de Deus na Bíblia. Pedro vai dizer, nenhuma profecia dada por vontade humana, senão por inspiração divina. Se Paulo profetizou com inspiração divina, como você mesmo está falando, ele tem um dom de profetizar. E quem tem um dom de profetizar é o quê? Você sabe que tem o dom Paulo profetizou aqui, Salles. Amigo, você sabe... Não compara a sua profecia com a de Paulo, não, Salles. Sua profecia tem que se submeter à profecia de Paulo, Salles. Amigo, meu amor. A Bíblia... Quem quiser ser... Eu só quero terminar o texto com ele. Não, só para terminar. Paulo, não, você acabou de alegar. Então me responde por que no naufrágio de Atos, quando Paulo está com... Ô, Salles, eu vou ter que encerrar a live porque você não quer comentar o texto que você começou comigo. Deixa eu falar. Por 2 vezes você falou que a profecia... Tem que fazer um curso comigo, irmão. Paulo falou assim, ó, olha o que Paulo vai dizer. Paulo entregou e recebeu a profecia. Você sabe quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Se você é bom, que Bíblia tu vai responder? Quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Eliseu? Pastor, por favor, vocês resolvem. Não tem vergonha. Eu só queria comentar o texto que ele começou. Não, ele pediu na live, meu irmão. Você tá com vergonha de quê, meu amorzinho? Não, deixa eu abrir o texto com ele. Abra a Bíblia comigo, sabe? Vou abrir. Você sabe quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Se eu sei quem é Ágabo, o profeta que profetizou para Paulo, e Paulo não deu ouvido à profecia dele. Mas se cumpriu ou não se cumpriu? Não. Ah, não? Não. É que ele entregou, Eliseu. Fala as 2 profecias, não procura no Google, não. Qual foi as 2? Não procura. Com a Bíblia, ô Salles, bora abrir a Bíblia. O que ele profetizou? Abre a Bíblia comigo, Salles. Eu já sei, eu preciso abrir. O que ele profetizou? Então fale. Eu não sou de decorar textos para inventar profecia e basear, não, Salles. Abre aí o texto comigo. Salles, pelo amor de Deus. Abre o texto comigo, Salles. Bora lá. Abre o texto comigo. Fala pra mim. Abre o texto. Onde você quer que eu abra, meu amigo? Bora lá. Tô indo, pra onde? Pra onde? Você mandou eu achar a profecia de Ágabo. Tô abrindo aqui o texto. Então, fala pra me abrir também. Onde está? Meu amigo, abre aí Atos 11.
No final, nós vamos terminar se amando, meu amigo. Porque o povo gosta de treta. No final, nós vamos se amando. Tu vai parar de bater nos outros. Não vou continuar batendo até em tu. Então você vai ver que eu tô certo. Eu duvido que no final, depois de passar do tempo, tu não vai mudar. Ou tu vai continuar fazendo isso. Vai lá. Atos capítulo 11. Olha, você é teu amigo, mas depois que eu te dar uns cascudos, te dar um abraço, porque isso é muito engraçado, mano. Atos 11. Vai lá. Vai fazer live junto, vai fazer massagem com o Cláudio aqui. Vai, que é muito engraçado, mano. Vai. Salles, volta pro texto. Atos capítulo 11. Aqui, capítulo 11. Leia o versículo 28. 11, capítulo 11, versículo 28. Vamos lá. Vamos começar pelo versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Desceram profetas. Então tem profeta no Novo Testamento. Vamos lá. Versículo 28. E levantando-se um dos profetas, né? Por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, não é maiúsculo, Espírito de Deus, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Tu falou que não aconteceu a profecia dele. Aconteceu ou não aconteceu, Eliseu? Então você reconhece que você errou. Continue o texto, sabe? Você já reconhece que você errou? Por que eu errei? Você falou que a profecia dele não se cumpriu. Está gravado. Eu disse... Tá gravado. Salles. Não apaga. Continue o texto, Salles. Vamos chegar na parte do centro de Paulo, vamos lá. Versículo 29. E os discípulos terminaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e Saulo. Ok. Cadê a profecia dele para Paulo? Ué, dá continuidade. Quer que eu fale aqui, ó? Vamos embora. Vocês estão vendo que ele não sabe, né? Olha só. Vou abrir para você aqui agora. Você está na profecia do capítulo 11. É para Paulo. Vá para o capítulo 21, Salles. Vamos embora. Vamos lá. É o versículo 10. Vamos ler. Que é a parte que Ágabo vai tirar o cinto, vai dizer, tudo, ele vai descer. Ele vai assim mesmo. Vai lá. Ué, se cumpriu. O problema não é se cumprir. Ágabo aparece 2 vezes no Novo Testamento. Somente no livro dos Estávamos falando de ministério, Paulo, dom, profecia, Ágabo. Conexão de textos, coisas que você precisa aprender. Atos 21, Salles. Vamos ler. E você falou que pastor não poderia ser, se eu fosse profeta, eu não poderia ser pastor. Efésios vai dizer assim... Seu dom de profecia não te estabelece como pastor. Paulo não estabeleceu nenhum profeta como pastor de igreja. Paulo só estabelecia presbíteros, anciãos, profeta, quem tem dom de profecia, melhor assim, não administra, não tem moral nenhuma para administrar a igreja, à luz da Bíblia. Amigo, pelo amor de Deus, por favor, pastor não é um sacerdote. Paulo não era profeta, a igreja é sacerdócio, Paulo não era sacerdote, Paulo era apóstolo. Texto, Atos 21. Vamos ler. Mas você pegou, né? Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Não tem como? Você está no Antigo Testamento, cara. Bora para a Bíblia. Novo Testamento. Cartas, Atos da igreja. Então, apaga todo o Antigo? Então deixa de pregar o Antigo. Não precisa. Ô, Salles, eu vou te ensinar a interpretar o Antigo Testamento. Só é válido no Antigo Testamento aquilo que o Novo lança à luz. O que Jesus disse do Antigo, o que os apóstolos disseram do Antigo, aí serve para nós. Que não é
lançado luz pelo novo no antigo, aí, meu irmão, não é para a igreja. Vocês gostam de isolar textos de vitória do Antigo Testamento para oferta, para ganhar dinheiro do povo, para lotar a igreja, para fazer campanha de envelope, corredor de fogo, porta da prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nos 21, Salles. Agora deixa eu falar uma coisa de coração. Alguma que você, desculpa a palavra, caga pela boca. Por você não ser pastor, você não sabe que as igrejas... Eu não pago. Pastor de igreja? Presidente? Pastor de igreja, presidente, irmão. Ou você está debaixo de uma cobertura? Eu não tenho ajuda de ninguém, não. Você não está debaixo de cobertura? De homem, não. De Deus, sim. Eu não estou debaixo de uma... E o que é cobertura? Eu tenho um pastor, Salles. Então, pronto. Eu me submeto a uma liderança. Eu não tenho ajudinha por mês, não. Ô, Salles. Você trabalha de quê? Você trabalha de quê, Salles? Você vai botar para o texto de Atos 21? Porque você já fingiu de 1 Coríntios 12. Pô. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui só para a pessoa entender, que eu acho muito interessante. Só um texto, meu amor. A Luana está querendo trabalhar. Só de uma... Eu estou querendo só um texto. Bora lá. Então, você não quer o texto, eu vou expor o texto. O pai do aluguel, meu amigo. Vai descer um anjo do céu com uma maleta. Rapidinho, só para expor um texto. A Luana está preocupada. Calma, meu amor. Ele é meio... Não fica preocupada, não. Depois ele me ama no final. Fica chateada, não. É o meu jeito de falar mesmo. Tá brigando, não. Salles, eu só vou te... Bora, deixa eu ser direto. Só vou te ofender, assim, publicamente, até pregando, se você ofender a igreja, como esse povo fez. Até aqui, você cuida de gente. Você é pastor de igreja, você cuida de gente. Deixa eu falar. Porque é o meu jeito de liderar. Mas eu não... Em nenhum momento eu te ofendi, entendeu? Eu, em nenhum momento te ofendi. Sim, nenhum momento, eu sei. Então, o que eu falo para você... Atos 21, cara, Atos 21... Os irmãos disseram, até de forma profética, o que você trabalha, para ver se o que você trabalha te dá a rentabilidade para você ter o que você tem. Você está aí dentro de um lugar, você tem uma vida, mostra a tua casa hoje, faz um vídeo ao vivo, aproveita o ao vivo aí e vai andando pela casa. Anda pela casa para mostrar toda a nossa casa por dentro. Eu quero que você fale o que você trabalha, para ver se a minha esposa já fez isso. Para você estar falando alguma coisa, porque eu falo. Eu peço oferta, Salles, eu não peço oferta, Salles, eu tenho meus livros, cursos, Salles, eu sou professor de teologia, Salles. Eu estudei para isso. Então, tá, meu amor, vou ler o texto. Minha esposa falou que é o meu texto. A minha casa é um milagre, Salles. Eu te dou números ouvindo. A minha não. A tua é milagre. A minha não. Deus não faz milagres, Salles. Fala agora. Você disse que não estava me ofendendo e agora está querendo que eu mostre minha casa. Eu mostro. Minha esposa já contou o testemunho da casa. O profeta de não sei o que eu fico pedindo dinheiro para não sei o que, papapá. Você acabou de falar. Vocês usam vocês, profetas, ou que têm dom de profecia, as pessoas do seu perfil, do seu ministério, que se identificam contigo, fazem isso. Usam textos isolados do Antigo Testamento. É você que está generalizando. Você está jogando para mim. Eu estou generalizando. Os profetas do seu perfil fazem isso. Por quê? Usam os textos do Antigo Testamento para fazerem campanhas de ofertas, tal, que não tem nada a ver com um texto bíblico sagrado para a igreja. Então você me fala aí, qual dia, qual hora, qual data, o que eu falei? Rebate aqui, eu falei várias coisas. Salles, você e sua turma é assim, Salles. Eu e minha turma, meu amigo, a minha turma é a igreja. Eu quero botar o carregador aqui para a gente comentar o texto que você disse que eu não sabia. O Gustavo Lima tem um cover que imita ele, mas não canta igual a ele. O Neymar tem um cover que imita ele, mas não joga com ele. Me imitar não quer dizer que tem a minha visão, não. Tem muitos aí que eu reprovo absurdamente. Salles. Que imita a barba, que imita o cabelo, que imita as coisinhas, mas não tem... Quem tem dom de profecia é só o temor. O cara aprender com você a pastorear, tudo bem. Em Atos 11, em Atos 21, a igreja profetiza para que Paulo não vá, porque eles amavam Paulo. E existem profecias que nascem do sentimento das pessoas. Eles tinham amor por Paulo. E Paulo desobedeceu. Os discípulos de Tiro, Ágapo, disseram em forma até profética para que Paulo não fosse. É uma profecia. Paulo simplesmente foi. Eu vou encerrar agora. E arrebentaram, ele se cumpriu. 12, e agora você foge de Atos 21.
Então é o seguinte, Paulo vai, independente das profecias que ele recebeu, por quê? Porque para Paulo, o dom de profecia não tem o mesmo peso da palavra de Deus escrita. Ou seja, a prioridade, Salles, são as escrituras. Sua igreja meu amor, se eu não faço a Bíblia, se eu não amar a palavra, eu prego uma hora, eu faço uma live de 40 pregando uma mensagem diferente, não é estudada em computador, tablet, Google, não. Mensagem totalmente diferente, revelada pelo Espírito. Então eu amo a palavra, você nunca vai me ver, nunca, falando que a palavra não é a palavra. Passa a ser a minha palavra. Não foram... a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de visão. Conforme a profecia do capítulo 21, não foram os ímpios que fizeram como foi anunciado o mal. Capítulo 21, versículo 10. Demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, os judeus vão te ligar em Jerusalém. O que versículo me acompanhar? Pegarão nas mãos dos gentios. Paulo simplesmente vazou. Paulo não deu ouvido ao desejo profético de que ele ficasse ali parado. Olha só, a profecia foi até correta a respeito do que ele viveria, mas não foram os judeus que amarraram, conforme... Voltando. Não foram os judeus que o amarraram, conforme ele falou. Foram os romanos. Se cumpriu, falou, se cumpriu o que seria. O problema de não ouvir a palavra profética, inclusive, Paulo não ouviu, mas queria que Júlio ouvisse. Quando Paulo estava no navio, que falou com Júlio, e estava com 276 presos, que era o centurião, ele falou, vai ser perigosa a viagem. Paulo estava falando, mesmo assim, ele preferiu ouvir... O que para falar para você que eu ia falar em 1 Coríntios 12 a 14, e por que eu estou usando o texto de Ágabo? Primeiro, 1 Coríntios 12 a 14, o dom de profecia é para edificação da igreja. Não... Edificar, exortar, consolar e encorajar. Os dois servem para isso a igreja. Tudo isso o único dom... Tudo isso edifica... É o dom de língua, caso Salles, tudo isso edifica igreja. Salles, tudo isso edifica igreja. Entendeu? Sim ou não? Tudo isso edifica igreja. Toda vez que você falou sobre o seu dom de profecia, você citou incrédulos. 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, os dons são na igreja, para a edificação da igreja. Pronto. Primeiro... Não, porque como é que o capítulo 4 Jesus está falando para uma samaritana? Paulo vai dizer, eu vou terminar aqui. A samaritana já tinha noção de adoração. Deus está mandando entrar na casa do filho que quer batizar. A samaritana já tinha noção de adoração. Ela puxa o assunto sobre adoração em João 4. Não estamos falando de incrédulos. Deixa eu fazer o segundo ponto. De Ágabo. Ágabo. Minha última fala, eu só vou ficar ouvindo até o final. Você está falando que não está falando para incrédulo. Eu acabei de ler, tu já voltou várias vezes na tua própria palavra na live, está salva. Olha só. Você falou que não é para incrédulo a profecia, é só para a igreja. Se Paulo vai dizer que houver línguas estranhas, se houver línguas estranhas, os incrédulos e doutos acharão que estão loucos, mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos. Se prostrarão. De fato, no meio de vós, amigo. No meio de vós, tá. Ímpio. Salles, o ímpio acontece... Eu sou pentecostal, Salles. Eu acredito. Não, você falar que uma hora você erra, não é feio. Você está há uma hora tentando ler, achar e encontrar. Eu estou aqui, isso não é uma briga, é minha maneira de falar assim. Mas assume, porque errou uma vez, você não errou em nada. É porque eu só quero abrir a Bíblia. A profecia de Ágabo, conforme você disse, em 11 se cumpriu. Mas eu estou falando dele para Paulo, não dele para a igreja. Para Paulo está em Atos 21. Eu te provei.
Não foram os judeus que amarraram, Então, foram os romanos. Então, que Vamos lá? Então, eu vou seguir teu pensamento. Eu vou seguir teu pensamento. Se o teu pensamento está certo, então a Bíblia diz que água doce e amarga não pode ser da mesma fonte. Bênção, maldição, que comunhão tem luz com treva. Como é que o cara profetiza para Paulo, Paulo recebe a profecia? Pergunta, você coloca uma cantora que nem se converteu para cantar no seu púlpito. Que pessoa que cantou? A igreja. Meu amigo, se eu fosse botar no altar só quem merece, nem tu pregaria aqui. Eu falei altar. Não existe altar, tá? Agora, sabe o que seria feio? Sabe o que eu seria feio? Sabe o que seria feio? Eu colocar ela no altar. Sabe o que seria feio? Ela colocar ela no altar, falar a música popular. Seria feio. Eu não sei o que é. Papá. Ela cantou louvor. Velho, não. Você falou que é palavra. Você é carioca? Sou carioca. Eu sou nordestino, então é dois bravos no jeito de falar. 14, 24. Se todos profetizarem, porque ele estava colocando a profecia acima das línguas faladas sem interpretação, né? Se todos profetizarem e algum... Tu foi para onde agora? 14, 24. 1 Coríntios. Eu estava em Atos ainda. Vai, 1 Coríntios, capítulo? 14, 24. Vai, 14, 24. Se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. É possibilidade. Os segredos do seu coração, do ímpio, né? Do indouto, do que não tem conhecimento sobre os dons, ou do incrédulo, ficarão manifestos pela profecia de todos. Não tem na Bíblia esse negócio de um cara pegar o microfone e ele sozinho profetizar para 30, 50 pessoas. Sabe? Amigo, mas na minha igreja não profetiza sozinho, não. Vem aqui, até criança de 8 anos de idade. Bom. Eu tenho para provar. Uhum. E, continua aí, o versículo 24. Não, eu não quero prova, eu só quero terminar o texto. Então lê, vai, pode ler. Para te provar que eu concordo com você, entendeu? Meu culto é o vídeo. Segredos do seu coração. Vai, versículo 24. Mas se todos profetizarem e algum indouto infiel ou incrédulo entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ou seja, Deus revela segredo do coração para convencer. Por que Paulo não está dizendo aqui, prega, bate nos outros, fala de Priscila Alcântara, fala de não sei quem. Todos profetizarem. Todos profetizarem aqui. Lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, quando Deus está no lugar, meu irmão. Ok. Ele entrou aonde? Ele entrou aonde, Salles? Salles, ele entrou aonde? Quem entrou? O indouto e o incrédulo. Está aqui, meu amigo. Na igreja. Eu profetizo aonde, meu amigo? Não, calma, Salles. O que eu estou querendo dizer... Casa, eu vou fazer uma pergunta, Salles, se não deixa. Vai. Se o incrédulo entra na sua igreja e Deus te usa no dom da profecia, eu não duvido do dom da profecia. Eu só acho que falta a palavra da sabedoria na vida de muita gente que tem o dom da profecia. Um exemplo. Deixa eu só concluir que eu vou te explicar o que é a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Quando essa pessoa ímpia entrou, se prostrou e confessou e adorou a Deus, se converteu, a igreja foi edificada ou não? A igreja foi edificada. Entendeu? Os irmãos saíram dali edificados. Com isso. Deixa claro, o que você quer dizer com isso? Você está usando essa base? Eu quero dizer que no contexto de 1 Coríntios 12 a 14, os dons espirituais são para edificação da igreja. Vem cá. Quando Deus, a Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quando Deus revela, Daniel vai dizer assim, Deus revela o profundo, oculto, escondido, mora na luz e conhece até quem está em trevas. Amós 3,7 vai dizer, eu só estou a Bíblia sem abrir. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus que revelou Daniel, o sonho do rei, foi para a igreja. O Deus que revelou Eliseu, que o rei estava vindo para pegar, e Deus revelava que estava na câmara secreta, no quarto. Não foi Deus?
O Deus que... Vamos para o Novo Testamento. O Deus que revelou para Pedro, meio-dia, em Jope, que um véu rasgava e mandava comer animais. Eu não vou comer animal impuro. Não chama de impuro que eu fiquei para entrar na casa de Cornélio, que foi batizado no Espírito Santo, sem ser batizado nas águas antes, foi batizado no Espírito Santo. Um camarada que era gentio, foi dentro da igreja ou dentro de casa? Ora, bola. Foi dentro da igreja. Casa. Atos dos Apóstolos é a história de quem? Da casa de Cornélio ou da igreja para a igreja? Meu amigo, você joga uma pergunta respondendo outra, me responde. Você está falando que os 12 é só para a igreja. Os 12 é só para a igreja. Mas no caso da casa de Cornélio, é o quê? Na casa... Bora pro texto, Salles. Atos 10, você sabe onde está escrito, né? Casa. Oi? Desceu pelo Salles, a igreja não é prédio, Salles. A igreja... Atos, capítulo 10. A igreja sou eu, meu amigo. Então, onde eu estiver, a igreja está. Não, Salles, a igreja não é você. Me dá só um versículo bíblico provando isso. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito? A igreja, a conotação de templo, significa o quê? O que é essa conotação de templo? A igreja é templo do Espírito. E no contexto que você está usando, é sobre a santidade do corpo do crente e a conexão do crente com uma igreja local. Você não é igreja. Nós que nos reunimos somos a igreja. Então, pronto, independente de onde for, no templo, no quintal, na praia, no terreno. Então Atos 10 tem uma igreja reunida. Meu amigo, quando eu disse ao contrário, tu está fazendo... disse, não foi na igreja, foi numa casa. Eu disse, era uma igreja reunida. O que eu estou te dizendo, para que você entenda, Salles, que todos os textos a igreja, mais reunida, eu estou presente. A igreja somos nós reunidos. Isoladamente, Salles, você é membro. Coletivamente, nós somos a igreja. Se transformamos um corpo. Isso. Reunidos. 10. Agora, escuta só para você entender, amigo. Só para você entender. E com o momento eu falei o contrário. E com o momento eu fiz errado. Me julga. Você não julga todo mundo? Me julga, porque eu quero mudar. Eu quero mudar, Eliseu. Então, diante de Deus, eu vou falar para você aqui na minha humildade. Não, presta atenção. Eu quero ficar santo, perfeito, apto, igual você. Me ensina. O que eu estou errando? Feito na linguagem de Jesus é maduro. Maduro. Então, você precisa maduro. Eu quero ser maduro igual a Maduro. Eu quero ser teológica. Irmão, Maduro, me ensina só uma coisa. O que eu estou fazendo de errado para que eu possa mudar? Vai lá, Maduro. Eu preciso aprender. Você coloca no púlpito de sua igreja quem não nasceu de novo para ministrar para a noiva do Cordeiro. Quem não nasceu de Deus não pode falar para a noiva de Deus. Eu não nasci de Deus. Eu não disse isso de você, Salles. Você está falando de mim várias coisas aí, mano. Não, Salles. Você fala. Eu não disse. Aí, que sobre o dom, falou de mim, você falou sobre que eu peço não sei o que, papapá. Aí eu falei da tua casa, você te conversou. Várias coisas que eu perguntei, tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que eu te perguntei, tu vai. Aí eu falo, tua casa, aí eu falo assim, então fala sobre o dom. Eu tô te pedindo, me fala, por favor, o que eu preciso mudar, que eu tô errando, porque a partir de hoje... Eu tô falando... Igual você bate todo mundo, eu também estou aqui para apanhar. Fala para mim o que eu preciso mudar, Maduro. Eu preciso, por favor. E eu falo na maior humildade. Fala para mim. Porque falar, o pessoal está tipo manipulado. O pessoal não é mais marionete do sistema. Você não mais manipula, falando. Comprovar. Eu estou aqui mesmo, de fato. Eu estou olhando no teu olho. Ó. Fala para mim o que você discorda. Discorda. Assistiu o culto comigo, você nunca veio aqui, eu deixo a porta aberta da igreja, eu deixo a porta aberta da minha casa, a porta da minha casa está aberta para você, do meu ministério, para você vir. Eu pego você no aeroporto, te trato com maior honra, diante de Deus, eu estou mentindo não, com maior honra, como um príncipe. Mas fala para mim o que você está olhando, que você viu tanto, que eu preciso, eu falo para você no que você precisa mudar, e eu falo olhando no olho. Agora, fala para mim o que eu preciso mudar, para que eu possa mudar. Tá travando aí pra você? Não. Também tá perfeito. Tá perfeito. Você vê que eu tô mudando aqui de posição pra você ver se destravou. Ok. Amigo, eu vou falar de novo. Fala pra mim. Eu tô te ouvindo.
Eu estou te ouvindo bem. Fala para mim que eu preciso mudar, que eu vou mudar. Eu já falei, deixei bem claro. Eu não falei da tua vida. Deixa eu ir para a cozinha, que eu acho que estou no Wi-Fi da Luana. Aproveita e olha a minha casa aí, que eu estou indo para a cozinha, ó. Aqui minha sala, que é onde minha esposa tira as fotos, que ela faz de moda para várias lojas de moda evangélica. Tá travando para mim, mas eu acho que você tá vendo aí. Aí, ó. Pronto, aqui ficou melhor, né? Bora lá. Bonita. Casa bonita, isso aí. Aqui, ó. Melhorou? Pronto. Olha para mim. Eu já te ouvi. Olha para mim. O que você precisa... Eu falo que você precisa mudar. O que você acha que da tua discordância ao meu respeito? Fala para mim o que você discorda, o parâmetro bíblico. E eu vou mudar. Fala para mim que eu vou mudar. Abra a Bíblia. Não, fala comigo. Eu estou usando a Bíblia, a gente está lendo. Você lê a Bíblia, tu vai desconversando. Eu estou falando de mim, fala de mim. Igual eu falei para você, fala de mim. O que você discorda? O que você discorda? O que você acha? Para que você possa falar. Se tem pauta, vazamento, não tem. Por favor. Tem. Você não deixa eu falar, Salles. Calei minha boca. Só você fala. Mas eu não quero que você vá na história agora. Eu quero que você fale para mim. Salles, só Deus, né? Está acima de você, mais ou menos assim. Como? Eu duvido. Eu tenho vários homens como referência. Eu tenho pastor, eu comecei na igreja. Não, desculpe. Eu tive... Essa parte. Você perguntou. Você está me conhecendo agora na live, ó. Não. Vários pastores que eu era da igreja deles como ovelha, e que são igrejas bem pequenininhas, e que até hoje eu ajudo, eu recebo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma referência demais. Eu só estou o que eu estou por causa da referência que eu vim da época, amigo, de um lugar fita cassete, para me ver o pastor Marco Feliciano pregando, sem imitar igualzinho a voz dele, pai das luzes, tinha salto de guri, para ver Abílio Santana. Eu gosto de ler livros heróis da fé, para ler sobre a Bíblia. Todos os textos que você usou, você não respeitou. Não, todos não. Eu entendi o que você quis dizer, mas a maioria deles caem por terra quando a gente vai no contexto. Então, primeiro conselho que eu te dou. E não adianta você me dizer para eu parar de citar o nome de pessoas, porque é o seguinte, se um ímpio falar contra a igreja, eu vou responder esse ímpio. Não é isso não. É responder a igreja. Ok? Eu vou responder esse ímpio para ele respeitar a igreja. Se o crente comete e publicamente envergonha o evangelho, a Bíblia diz que os que estão em eminência, a Bíblia usa a expressão de presbíteros, que um dos significados de presbítero é especialista. Se o cabra que é especialista nas escrituras envergonha o evangelho publicamente, a igreja tem que exortá-lo publicamente. A igreja. Ok. Só que tem pessoas que chamam a igreja que exorta de hater, de invejosos, aí fica colocando essas músicas antropocêntricas e triunfalistas para dizer, tá querendo a minha derrota, não sabe o que eu passei. Não, cara, escuta a igreja. Se você desrespeitou a igreja, você precisa escutar a igreja. Cala a boca, senta, não é para você não, tá? Eu tô falando em modo geral. Cala a boca, senta e aprende com o seu pastor na igreja onde você está congregando. Então, deixa eu fazer só uma pergunta. Você falar de Priscila Alcântara. Sabe, você não tem como chamar ela, mandar mensagem para ela, você precisa então usar o púlpito e o microfone. E isso não é aparecer. Falou que eu usei versículos sem embasamento de texto com contexto, que eu errei. Você poderia dar 3 dos 1000 versículos que eu falei como exemplo, só para mim aprender? 3 versículos que eu usei fora do contexto, só para que eu possa ficar aqui e amadurecer como uma mão. Você fez vários misturos aqui, todos eles eu te respondi. Depois você assiste a live, a gente pode conversar pelo direct. Eu tô com a minha ideia. Eu não vi. O que eu poderia te falar para você mudar. Bora lá. Não coloque no púlpito da igreja que, pela graça, Deus tem lhe confiado, quem não nasceu de novo. Quem não pegar. Entendeu? Eu falo uma coisa para o senhor. Penso mais de 30. Você acha certo, então, pegar o microfone no altar para falar de uma pessoa que não está lá nem para se defender? Ou seja,
Thales, Você, como tá. pastor, acha certo pegar um áudio e mandar fotos. Você acha que você assim vai ajudar ela? É por causa de você que está enfiado, a pessoa não fica chateado com Deus, não. A pessoa fica magoado com os camaradas desses, porque ela vê um vídeo desse, fala assim, eu vou voltar para a igreja. Olha aí, ó, volto não. Meu amigo, o camarada ofende Deus todos os dias. Por que ele não pode ser ofendido numa mensagem? Mas ele pode ser ofendido, que não seja a minha boca para ser ofensa. Ele pode ser, ele que sabe por quê?
eu chego em casa com...